Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 47. É o salmo de engrandecimento do Senhor. O triunfo do reino de Deus, né? Esse salmo vai nos mostrar esse reino que triunfou, né? E que é o reino que prevalecerá. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão. Porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. Né? Quando esse salmo nos diz que ele nos dará, submeterá os povos e porá nações debaixo dos nossos pés, é porque em nós há Cristo. Né? Foi a Cristo que Deus colocou tudo embaixo dos pés dele. E como Cristo habita em nós, então nós estamos em Cristo e Cristo em nós, então tudo está debaixo dos nossos pés. Né? E esse salmo também nos conclama a louvar a Deus com inteligência. Louvar a Deus com inteligência é entendendo, é louvar entendendo por que temos que louvar a Deus, porque que Ele é o Deus merecedor de todo louvor. Né? E isso nos é revelado pelo Espírito Santo, que nos diz, que nos dá o entendimento da sua palavra, que nos mostra e nos faz crer que Ele é o Deus Altíssimo, grandioso e Senhor dos Senhores, Criador de todas as coisas, né? E que nos criou e nos recriou em Jesus Cristo. Então isso é a inteligência dada pelo Espírito Santo para que nós possamos entender por que louvamos. Não louvamos feito como fanáticos que não sabem o que louvam, né? Não sabem o que dizem, não sabem o que seguem. Né? Nós sabemos o que seguimos porque o Espírito nos revelou. Vamos cantar o hino 43, que mostra, né? O proselitismo nós sabemos que são falsas doutrinas. Vamos ler nossa Bíblia no Mateus 23, os versículos 13 e 15. Versículo 13 de Mateus 23 diz: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. E o 15 diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais que vós. Então, o que eram os escribas e fariseus? Escribas e fariseus eram os fariseus pertenciam a uma seita, né? A uma seita dos fariseus. Eles eram pessoas que se diziam conhecedores da palavra de Deus. Eles estudavam a palavra de Deus, eles estudavam as escrituras, os profetas. E esse
essa casta de fariseus, ela se firmou bastante depois, no tempo que a Grécia dominou Roma, né? Dominou aquela região, e os ensinos da Grécia estavam sendo lançados para o povo judeu, e o povo judeu absorvendo. Então essa seita de fariseus, como eles tinham o conhecimento das escrituras, então eles mantinham o conhecimento, a lei de Moisés, para evitar que os judeus absorvessem a lei dos gregos, né? A sabedoria dos gregos, que não era nada mais do que sabedoria humana. E a palavra de Deus, eles buscavam manter. Então os fariseus, eles se opunham a esse conhecimento grego, para que ele não se filtrasse no povo judeu, que muitos já haviam absorvido isso. E os escribas eram as pessoas que escreviam o que estava sendo ditado, né? O nome já diz escriba. Escriba vem de escrever, né? Então eles escreviam e se tornaram ministros dos ensinos, né? Eles ensinavam as escrituras para as pessoas, e eles vinham da tribo de Levi, né? Os escribas, eles eram da tribo de Levi. Então, como eles se achavam conhecedores da lei e dos profetas, eles deturpavam essa lei dos profetas e lançavam o conhecimento deturpado para o povo de Israel, né, o povo judeu, e Jesus vem contra eles, né, não creram em Jesus, e Jesus vem contra eles dizendo que eles nem entravam e nem deixavam aqueles que iam entrar no reino de Deus. Por quê? Porque eles vinham com a falsa doutrina, com o legalismo, e não observavam a lei, a fé e a misericórdia que tinha na lei. E Jesus ainda disse que eles percorriam o mar e a terra para fazer um prosélito, e, no entanto, iam fazer essas pessoas que criam no que eles diziam 2 vezes mais dignos do inferno do que eles próprios. O prosélito, na verdade, é aquele que crê no proselitismo, né? E o proselitismo é a falsa doutrina. No entanto, a Bíblia nos adverte para que a gente não creia em algo diferente do que está escrito. Vamos ver em Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, o Paulo, ele nos alerta para que a gente não seja prosélito, que a gente fique atento ao que a palavra diz, porque se qualquer outra pessoa vier pregando alguma coisa com acréscimo diferente dessa aqui, acrescentando ou diminuindo, isso é maldição, né? Então, que a gente não crê. E como é que nós vamos não absorver isso que o proselitista diz, né? Porque o proselitista é aquele que vem com proselitismo, com falsa doutrina. Eu tenho que, no mínimo, conhecer o Evangelho. Se eu conhecer o Evangelho, tudo que vier diferente, eu vou saber que está diferente. E não posso absorvê-lo, porque senão eu vou me tornar um prosélito digno do inferno 2 vezes mais do que aquele que vem pregando. E em 1 Pedro 2:2, ele ainda nos dá um conselho. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Então desejar o genuíno leite. O genuíno leite espiritual é a palavra de Deus. Se eu desejar o genuíno leite, eu vou em busca dele, né? E em busca dele é ficar aqui na palavra, clamando ao Espírito Santo que me revele, né?
congregando com pessoas que estejam no mesmo espírito, né? Então isso vai fazer com que você não seja um prosélito, não seja um crente enganado. O prosélito, a palavra diz que eles vão cair numa cova, né? Tanto o prosélito como aquele que o fez. Vamos ver isso em Mateus 15, 14. Nós já vimos aí em Mateus 23, 15 que o prosélito vai ser digno do inferno 2 vezes mais do que aquele que o fez. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então o prosélito ele é considerado cego, é uma pessoa que, apesar de estar ouvindo, não escuta e não vê o erro, né? Ele não vê, ele confia no entendimento dele, né? Não no entendimento dado pelo Espírito Santo. Então se ele confia no entendimento dele, ele não vê a verdade. Se ele não vê a verdade, ele é cego. E o pior é que ele vai guiar outro, né? Imagine 2 pessoas cegas, uma guiando a outra pela rua. No mínimo vão ser atropeladas, né? No mínimo, numa hora de pico. Então, essas pessoas que são cegas e sendo guiadas por outros, com certeza não vão ver o buraco que tem à frente, né? E o buraco que tem à frente a gente sabe qual é, né? O Hades. E agora, em Isaías 9,16, ele fala desse prosélito. Isaías 9,16. Como nós vimos, eles são guias cegos. Se guia cego, não pode guiar cego, né? Eles vão, através do seu entendimento, enganando os outros. Vamos ver aí o que diz Isaías 9,16. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Então, os guias enganadores são esses guias que nós vemos que hoje no mundo está repleto disso, né? Pessoas que utilizam a palavra de Deus apenas para textos da palavra de Deus para juntar gente. E depois que juntam, começam a enganar as pessoas com doutrinas humanas, com legalismo, com farisaísmo, né? Com religiosidade. E a pessoa vai sendo absorvida, vão sendo enganadas. E sendo enganadas, qual é o destino que elas vão ter? Né? Elas não vão ter destino ao céu é que não é. Porque ao céu só se vai por um caminho que é Cristo, que é a verdade. E a verdade que é Cristo está exposta no Evangelho verdadeiro. Não está no Evangelho misturado. Né? Então, o prosélito, o proselitista, ele é um enganador, que vai enganar aquele que o ouve. Salmo 56:5, o salmista, ele trata do que estão fazendo com a palavra de Deus. Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Então, todo dia que nós temos aqui nessa terra, existem pessoas torcendo a palavra de Deus, torcendo, dando o seu próprio entendimento, e às vezes para benefício, aliás, todas as vezes para benefício próprio, porque ele está interessado mais em glória própria, né? E encher seus próprios ventres do que em fazer o verdadeiro cristão. Porque nem eles entendem a palavra, né? Eles interpretam a palavra ao seu bel prazer e mandam isso para frente. E aquelas pessoas que o ouvem se tornam o prosélito, né? Então a característica do prosélito, primeiro, ele não vai em busca da escritura verdadeira, né? Nós vamos ver uma forma de torcer a palavra de Deus, como nós vimos agora, depois dessa festa pagã que houve no carnaval, né? A tal da quarta-feira de cinzas.
algumas seitas religiosas, elas proíbem a comida de carne, né? Não pode comer carne nesse dia. Isso aí é tudo doutrina humana, né? Porque na Bíblia não fala isso. A Bíblia trata exatamente contra isso, né? A abstinência de carne, né? Isso aí é puro proselitismo. E esse proselitismo está fazendo com que as pessoas se percam. Vamos ver o que diz Amós, de 11 a 13. Aí quando chega lá, depois daqui a 40 dias, vão proibir comer doce, comer carne, comer frango, tem que comer só peixe, porque peixe era comida de pobre na época, então o povo tem que fazer a renúncia para ficar igual aos pobres. E hoje peixe é comida de rico, né? O bacalhau a R$70 o quilo, quanto está barato. Imagina. E aí ainda vão dizer que estão com a abstinência. Amós o que, irmã? É Amós 8, de 11 a 13. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Até hoje. Então, o que é que Amós nos alerta? Que vão chegar dias em que as pessoas vão ter fome da palavra de Deus, da palavra verdadeira, e não há quem pregue. O que está acontecendo é isso. Hoje as pessoas vão de um lugar para o outro, entrando dentro de igreja e mais igreja, buscando a palavra de Deus, e quando chega lá não tem a palavra verdadeira. Mas o pior é que eles não ficam. Eles ficam lá crendo que ali tem a palavra de Deus, né? Então vão estar com sede, mas não vai encontrar pessoas que preguem a verdadeira palavra. E vão ficar perdidas, né? Então hoje isso está acontecendo. Hoje nós vemos muitas denominações e não tem quem pregue a palavra verdadeira. E as pessoas estão aqui com sede, mas bebendo água suja. Não tem onde beber água limpa, né? E onde tem água limpa, as pessoas não querem. Porque a água limpa vai primeiro falar que você é sujo e que tem que ser limpado, né? E que foi limpo pelo Cordeiro. Foi limpo pelo sangue do Cordeiro. E as pessoas não querem admitir isso. As pessoas estão aí atrás de um evangelho torcido, onde fala que eles podem ser santos, que eles são bons, que eles só precisam acreditar em Deus, né? E não pensam que precisam primeiro morrer para que o Espírito de Deus habite neles. Então, não conhecem essa verdade. E está aí, as pessoas sequiosas da verdade de Deus e se alimentando de água suja, né? Então, hoje o proselitismo é algo desenfreado. Se você vai atrás de um prosélito para tornar filho de Deus, ele acha que o seu é que é a doutrina falsa, né? Porque ele já está tão convicto de que onde ele está, aquela água suja, já impregnou tanto dele, que para tirar ele de lá é osso duro de roer. Viu? É osso duro de roer. Então, o prosélito nada mais é do que um crente enganado, né? É o que crê, que está crendo, mas está sendo enganado, porque está crendo no que não deve. Está crendo no evangelho torto, né? Então, esse é o prosélito. Uma das características do prosélito é que ele não vai em busca das Escrituras. Ele não é, vamos lá em Atos 10, 17.
Atos 17, aliás, 17 e 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, uma das características do prosélito é esse. O prosélito ele se torna prosélito porque ele não confere nas Escrituras. Ele não vai atrás das Escrituras para saber se aquilo que ele ouviu naquela comunidade é ou não daquela forma. Porque se ele chegasse e lesse as Escrituras e tivesse entendimento, né, dado pelo Espírito, com certeza quando ele ouvisse um evangelho distorcido, ele ia entender que aquele evangelho estava distorcido. Mas ele não se preocupa com isso. Ele vai e abre a boca para entrar, né, abre o ouvido para entrar aquilo do jeito que veio. Ele não tem conhecimento das Escrituras. Ele também está ali para satisfação pessoal, né? Poxa vida, todo mundo acredita em Deus e eu vou atrás também para acreditar junto, mas na verdade ele não quer Deus. Ele está querendo se tornar uma pessoazinha boazinha, né? Ele está querendo alimentar o seu ego para, às vezes, até dar vazão ao que o outro pensa que ele é uma pessoa boa. Né? E aí ele vai querendo criar para si uma imagem de santão, né? Para a glorificação sua, e não de Deus. Porque de Deus ele não entende nada, ele não vai em busca da palavra de Deus. Então, ele também, uma outra característica do prosélito é que ele se interessa pelos títulos do pregador. Né? Ele está em busca dos títulos do pregador. Se o pregador tem... Quantas vezes eu já ouvi pessoas perguntarem se o pastor Nunes tem curso de teologia, tem curso disso. Né? Então, por quê? Porque eles estão interessados na cultura humana, na ciência humana. Se a pessoa ela é vista não pela palavra de Deus que é pregada verdadeiramente, mas pelos títulos que a pessoa tem nos quadros, né? Já cursou tantas faculdades. Às vezes, quando a gente vai pregar o evangelho para uma dessas pessoas que tem as faculdades, os cursos, eu já ouvi pessoas que chegam para mim e dizem: eu tenho curso de Bíblia. Como é que tu quer me ensinar? Qual é o curso que tu fez de Bíblia? Né? Então, não quer, porque eu não tenho nenhum diploma de faculdade. Então, o diploma é dado pelo alto, e o diploma dado pelo alto é invisível aos olhos do cego. Né? Então, eles não querem, eles estão interessados nos títulos do pregador. Se o pregador for uma pessoa de cultura humana elevadíssima, né? Aí sim, aquele ali tem credibilidade. Mas se não for, aí eu fico pensando, quando Jesus veio, quem ele escolheu? Pescador. Né? Pedro era um pescador que Jesus escolheu para o entendimento do seu reino. Né? Não foi título de faculdade que levou Pedro a ser escolhido por Deus, né? Para se tornar um grande pregador da palavra dele. Então, o prosélito, ele tem essa característica, né? A característica do prosélito é essa. Ele não conhece as Escrituras e ele está em busca de interesses próprios ou de títulos do pregador. O proselitista é aquela pessoa que faz o prosélito, que se insta porque leu e decorou alguns trechos da Bíblia, né? Ou até decorou a Bíblia toda, mas não tem o entendimento dado pelo Espírito Santo. Vamos ver aí Mateus 23, 25 e o 27 e o 28. E nesses textos nós vamos encontrar
a característica do prosélito. E essa característica foi dada pelo próprio Jesus Cristo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. E o 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, no versículo 25, a característica do prosélito, ele diz: limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Então, qual é o ser humano que está cheio de rapina e iniquidade? É o ser humano que não considera a sua morte em Cristo. Ele nem conhece que morreu em Cristo e que hoje Cristo removeu dele um miolo e veio habitar nele. Se ele não conhece, o que é que ele vai viver? Ele vai viver o velho homem, a vida do velho homem. Então, o proselitista, ele é essa pessoa que está no prosélito, né? Já que o prosélito é ensinado por ele, então eles não consideram a sua morte. Eles estão ainda cheios de si, né? Então é o seu eu que ele está mostrando ali. É a sua capacidade intelectual que ele está mostrando ali nas pregações e vai enganando o povo, né? Vai enganando o povo e o povo achando que é verdadeiro. Vai trazendo doutrina falsa e o povo sendo enganado. No versículo 27 diz que eles são sepulcros caiados, né? Por fora parecem formosos e por dentro estão cheios de ossos e mortos, de toda imundícia, né? Então são pessoas que realmente estão ainda com o miolo sujo, o miolo da desobediência. São aquelas pessoas que ainda não estão considerando que foram substituídos, foram mortos e que é Cristo agora que habita neles, porque eles não conhecem, eles não sabem da sua atração naquela cruz em Cristo. Eles não conhecem a sua morte e por isso eles ainda se apresentam para os outros. Eles não apresentam o verdadeiro Cristo, né? E o 28 diz que Jesus daí está reforçando que exteriormente eles parecem justos aos homens. Por quê? Porque eles se vestem daquela capa de homem manso, né? De homem quietinho, usam até roupas. É difícil você não ver um desses projetos com uma roupa diferente, né? Você até sabe, aquilo ali é crente. Por quê? Porque a roupa diz isso. As mulheres estão de cabelos longos até debaixo da bunda. E as saias, minha gente, parece que estão escondendo, não depilam as pernas, não se depilam, porque não sei quem ensinou isso a elas que isso é pecado. Né? Então as pernas cabeludas parece que você vê nojo. Né? Então criam um exterior para que o povo diga aquele é crente. Né? Os homens todos engomadinhos, parece uns almofadinhas, engomadinhos, as camisas tudo no gogó aqui e no punho, não pode mostrar, se mostrar o couro do braço é pecado. Né? Então eles criam essas regras que não se sabe de onde tirar. Então é um exterior, eles botam um exterior para chamar a atenção dos outros. Mas, coitados, continuam com o velho homem dentro deles.
não conhecem a sua morte e ressurreição em Cristo. Porque o próprio Deus, ele nos diz o seguinte, que ele olha o coração. Se você não tiver com o seu coraçãozinho de pedra, Deus vai saber. O coração que tem que ter em nós é aquele coração de carne que foi plantado em nós na cruz, que é o Cristo. Né? Que é o Cristo. O próprio Deus diz, eis que eu colocarei em vocês um espírito novo. Né? Tirarei de vós o coração de carne e pedra e colocarei em vós um coração de carne. E é um coração em todos, que é Cristo, que é o próprio Cristo. Então o proselitista, ele ainda vive de exterior. Ele vive de exterior, né? Ele não tem, ele cria regras, né? Como uma vez o pastor me contando que foi visitar uma pessoa que parecia que ainda não tinha opção por nenhuma denominação, né? Disseram para ele. E quando chegou lá, o homem estava dentro de uma igreja cheia de religiosidade. E o pior, essa igreja a gente não pode chamar igreja, a gente pode dizer essa denominação, além da Bíblia, ele ainda tem um livrinho de regras da própria igreja, da própria comunidade. Então significa o quê? Que para eles a Bíblia não é suficiente. Já que eles criaram outra Bíblia, outro livro, né, de regras, de comportamento, regras disso, como se a própria Bíblia, o próprio Cristo, não fosse lhe corrigindo. Se a Bíblia não fosse suficiente para lhe fazer uma pessoa onde você testemunha o próprio Cristo. Vamos ver Judas 19. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então, essas pessoas, elas ainda causam divisão, né? Divisões sensuais, porque elas não têm o Espírito de Deus. Se elas não têm o Espírito de Deus, elas vão criando as suas próprias regras, né? Nós sabemos que na época que a reforma cristã estava acontecendo no mundo, a igreja de Roma se reuniu para colocar dentro da Bíblia, né, livros falsos, livros humanos, como se fossem livros de inspiração divina. E nesses livros de regras humanas, iam trazendo regras humanas, tipo adoração a mortos, né? Culto a mortos, fazer orações pelas pessoas que já estão debaixo do chão, a pregação sobre purgatório. Então tudo isso é proselitismo. Tudo isso vem da doutrina proselitista. Né? Então eles vão, por não terem o Espírito de Deus, eles vão provocando essas divisões. Vamos ver Mateus 15, 11. Outra característica do proselitismo. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, esses proselitistas, eles são contaminados. Eles são tão contaminados porque de dentro deles não tem a palavra verdadeira. Se não tem a palavra verdadeira, o que é que vai sair da boca deles? Vai sair o que tem dentro dela. E se ele não considera a sua morte, se não é Cristo que habita nele, né, se ele não considera isso, porque Cristo veio para habitar em nós. Mas se ele não crê nisso, o que vai sair de dentro dele, que tem de dentro do homem não morto em Cristo. O homem não morto em Cristo é o homem morto no mundo. E o homem morto no mundo só tem porcaria. Então ele é um homem contaminado por dentro e de dentro dele não sai bem algum. Ele não
fala o que é de Cristo, ele fala do que lhe é próprio. E o que é próprio ao homem, a gente sabe que não tem nada que preste. Né? De nós só tem doutrina vazia, só tem coisa vazia. Vamos ver aí 2 Pedro 2, 17 e 18. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais por sua libertinagem aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Então, esses prosélitos, eles são fontes sem água. O que é fonte sem água? É uma fonte seca. Né? Você vai lá, está com sede, vai lá, não tem água mais para ligar. E água nós sabemos que é a palavra de Deus. Então, eles não têm a palavra verdadeira de Deus. O que eles têm é o que é de dentro deles mesmo. É o seu próprio conhecimento, o seu próprio entendimento, a sua própria ciência. Não é a verdadeira palavra. Né? Elas são força levada pelo vento, para as quais a escuridão das trevas lhe reserva. Então, se o proselitista tem como destino as trevas, né, a escuridão das trevas, quem está por ele ensinado vai ter um destino melhor? Nenhum. Né? Não vai ter esse destino melhor, vai exatamente cair, e o pior que a Bíblia diz que ele vai cair no buraco 2 vezes mais fundo do que aquele que o fez. Né? E eles falam de suas próprias vaidades, como eu disse, como eles estão tratando do que lhe é próprio, eles vão falar coisas que lhe satisfaçam. Né? Que satisfaça a sua vaidade, satisfaça o seu ventre, né? Daí nós sabemos que existem congregações e mais congregações que estão aí, usam a Bíblia como revólver para assaltar o outro, né? Porque eles usam eles pegam a Bíblia e só puxam o gatilho como se a Bíblia fosse um revólver e vão tirando do bolso do outro tudo que pode, tudo que pode. Eu já conheci um senhor que vendeu a própria casa para entregar lá o que eles chamavam de igreja. Né? Então eles vendem tudo, ficam no meio da rua. Por quê? Porque aquele proselitista utilizou a palavra de Deus como um revólver para assaltar o outro. Né? Não dá. E o outro totalmente sem entendimento, baixa a cabeça e vai feito cego, guiado pelo cego. Cego. Você fica assim, pasmo de ver essas tragédias, né, na vida dos outros. E hoje a gente sabe que tem pessoas que entram na justiça para pedir, para que a justiça obrigue aquele proselitista a devolver o dinheiro que ela deu tudo, ficou sem nada, ficou no meio da rua e não aconteceu aquilo que ele prometeu. Né? E aí é uma tragédia isso aí. Por quê? Porque eles estão em busca de suas próprias vaidades. Agora vai ver como eles vivem. Né? Vai lá e olha como eles vivem. Eles vivem em mansões, né? Mansões onde até a torneira é banhada a ouro. Tem avião, tem jatinho, tem tudo. E aqueles coitados, os explorados por eles, estão vivendo na miséria, na maior miséria. E diz aqui, engordam com as concupiscências da carne. Né? Eles vão enganando as pessoas pelos seus desejos, porque eles querem satisfazer os seus desejos. Viu? Eu agora fiquei rico. E o pior é que eles ainda dizem que ficaram ricos porque confiaram em Deus. Ó, ainda usam o nome de Deus para poder dizer que ficaram ricos por benefício de Deus. Né? Mas na verdade foi por roubar o outro. E existem pessoas
pessoas que elas estão até com boas intenções, procurando, né, se afastar do caminho do erro, mas encontra um proselitista desse no meio do caminho e acredita no proselitista. E aí vão se tornando, não vão em busca da palavra de Deus verdadeira, e aí terminam se tornando enganados, e o pior, com o mesmo destino deles. Né? Vamos ver Judas 12, 13 e 16. Nós estamos vendo as características do proselitista. Então, eles são pessoas que não consideram a sua morte em Cristo e estão ainda cheios do seu velho homem, né? São pessoas contaminadas, vaidosas, enganadoras e vazias da palavra de Deus. Né? São nuvens sem água. Estou lá, Judas 12, 13 e 16. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impedidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desraigadas, ondas brávias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Os tais são murmuradores, não descendentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Esses textos nos trouxeram exatamente as características de um falso pregador, de um proselitista. Né? São manchas em nossas festas, né? Eles fazem festas para se banquetearem e utilizam, às vezes deixam, vamos fazer uma festa em prol da determinada comunidade. Na verdade, eles estão querendo gastam uma festa chique e ainda diz que aquela arrecadação daquela festa vai ser em benefício de uma determinada comunidade pobre. Garanto que se eles tivessem utilizado aquele dinheiro que fizeram aquela festa, onde naquela festa eles apareceram, eles teriam comprado muito mais coisa para aquela comunidade do que com o dinheiro arrecadado. Né? Então, na verdade, eles fazem a festa para que eles apareçam na festa, para que a comunidade saiba que foram eles que fizeram aquilo. Então, eles estão em busca de seus ventres, de encher seus ventres e suas próprias vaidades. E mais uma vez diz aqui que eles são nuvens sem água. Eles não têm a palavra verdadeira, eles são vazios. Né? São como árvores murchas, infrutíferas, ou seja, mesmo chegando na estação, eles não têm cidade. Eles não dão frutos. Por quê? Como é que vai dar fruto se não tem a verdade deles? Né? Porque o fruto nós sabemos que é o fruto do Espírito. Que é paz, longanimidade, mansidão. Então, se eles não têm isso, amor, como é que eles vão dar? Eles nem conhecem isso. Né? São desarraigados. Eles estão fora da oliveira verdadeira. Eles estão fora da videira. Né? O que sai de dentro deles, a palavra nos diz, que é abominação. É abominação, porque nós vimos lá em Gálatas que se alguém nos pregar um evangelho diferente desse que está aqui, é maldito. E o que é maldito é abominável. Então o proselitista, ele só solta a abominação. Tudo que ele solta é abominação, porque é o que tem dentro do homem. O homem sem Cristo, tudo que tem de dentro dele é abominável. Nós sabemos que tudo que nós, seres humanos, podemos fazer para ajudar Deus é atrapalhar. Então, por quê? Porque dentro de nós não tem bem algum. Só tem dentro de Cristo. E quando nós consideramos que nós morremos, o que a palavra que sai de dentro do morto em Cristo é o próprio Cristo. É a palavra verdadeira.
Né? E a Bíblia diz ainda que eles são murmuradores. Eles são queixosos. E se você vai lá numa dessas comunidades aí, desses proselitistas, que eles estão chorando. Então, depois de terem roubado à vontade, ainda choram porque ainda está faltando. E mas murmuram. Eu já abri no canal de TV, eu fiquei com nojo. Né? Porque a primeira coisa que aparece é o dito cujo lá. Mas nós estamos sem dinheiro. Isso, ele anda de jatinho, mora numa mansão. Mas está sem dinheiro, bichinho. Porque é só isso que ele quer. Parece que não satisfaz, parece que a conta dele tem que ficar, ele tem que estar lá no Guinness como recorde do que tem mais dinheiro, né? Ele quer subir na escala dos homens, dos mais ricos do mundo, né? Quando na verdade é o mais pobre dentre os homens, né? É o mais pobre porque a ele está reservado as trevas. Ele anda segundo os seus desejos, né? A boca só diz coisa arrogante e admirando pessoas por causa do interesse. Né? E as pessoas, tem pessoas que estão tão cegas que a carne feita um patinho. Né? Parece peixe. Né? Quando vê qualquer comidinha, pensando que é uma minhoca gostosa, a bucanha o anzol e na verdade chega lá é só um pedaço de plástico. Mas morreu. Né? Então, o prosélito, ele tem essa característica, ele não conhece a palavra de Deus, que fica se enganando por qualquer coisa. Na verdade, o prosélito, ele está atrás de bênção, porque desconhece que Cristo já nos abençoou por todas as formas de bênção. Então, atrás de curas do corpo, quando na verdade Cristo veio nos curar por dentro. Né? Então eles desconhecem isso, e por não conhecerem, eles vão ser engordados por esses proselitistas interesseiros. Né? Vamos ver Isaías 56, 11. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Então é o que eles querem, eles são gananciosos, eles querem ter mais. O rebanho, o que é isso? Eles querem que o rebanho exploda, contanto que não lhes faltem aquilo que satisfaz a sua ganância. Né? Parte espiritual, não sabe o que é isso. Nem ele tem. Porque o espírito que ele tem, a gente já sabe qual é. Né? Então, ele vai dar o que ele tem. E o que ele tem não é de Deus. Não é de Deus. Eles estão cada vez mais sem se saciar e vão em busca, vão querendo. E não tem basta para eles. Filipenses 3,19. A única coisa que vai bastar para eles é quando eles se verem lá no Hades. Aí eles vão ver que dali eles não podem mais satisfazer seu próprio ventre, né? Filipenses 3,19. O destino deles é a perdição. O Deus dele é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então eles não estão preocupados com o reino de Deus. É a única coisa, a única preocupação que eles não têm é com o reino de Deus. Eles estão preocupados na sua satisfação enquanto moram aqui na terra. Viver na fartura de bens, né? Satisfazendo seus próprios desejos e utilizando o mais precioso dos bens, utilizando a palavra de Deus. Porque sabe que as pessoas estão com sede dela. Né? E as pessoas, eles vão na fraqueza do homem. A fraqueza do homem é o quê? É uma doença física, né? É um problema desesperador. Então, quando eles veem que o homem sabe
está nessa fraqueza, eles vão lá e prometem o que o homem quer. E o homem, por não conhecer a palavra de Deus, são enganados por isso, né? São enganados e vão ficando presos ao que eles prometem. Provérbios 18:1. E eles estão exatamente fazendo isso. É vir com sutileza para enganar o outro, para dar a ideia ao outro de que vai satisfazer o desejo do outro, mas o outro primeiro tem que esvaziar o bolso para ele, né? Porque a promessa é que vai ter multiplicação. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, eles, na verdade, eles estão contra a sabedoria de Deus. Quando eles levam milhões de pessoas a serem enganadas, né, eles estão, e são pessoas que às vezes estão em busca do verdadeiro Deus, né, do verdadeiro Evangelho. Então, quando eles se interpõem nesse caminho da pessoa, nessa busca da pessoa, trazendo para a pessoa uma verdade, uma falsa verdade, eles na verdade estão indo contra o reino de Deus. Porque a pessoa ia num caminho em busca do verdadeiro Deus e eles ficam no meio. Então, quando eles ficam no meio, eles desviam a pessoa dessa busca verdadeira, né? Enganando a pessoa como se a pessoa fosse levando a pessoa ao dizendo que é a verdade, na verdade é a mentira. Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, eles não conhecem a essência da lei de Deus, né? A essência de Cristo, que é amor. É amor, é fé, né? Porque na misericórdia reside o amor, né? Na fé reside o amor, porque a fé é dom do próprio Deus. E eles não conhecem isso. Então, se eles não conhecem, eles não têm o que dar. Eles não vão dar o que não conhecem. Aí vem eu preciso, com você como cristão, para que você reconheça um proselitista, você tem que conhecer a palavra. Se você conhecer o verdadeiro, você vai reconhecer o falso. Eu não preciso estar conhecendo o falso, porque as doutrinas humanas existem diversas, né? Cada comunidade adota as suas. Então, será que eu vou precisar conhecer todas elas para saber que são falsas? Não. Eu vou conhecer a verdadeira, porque a partir do momento que eu conheço a verdadeira doutrina, eu conheço Cristo, conheço o Evangelho verdadeiro, quando o falso aparecer, aquilo vai doer nos meus ouvidos. E vai doer a ponto de dizer, poxa vida, essa pessoa está falando tudo errado. Né? Você vai ver, você chega em determinados lugares, onde o nome de Jesus Cristo é falado só nos hinos. As pregações não têm o nome de Jesus Cristo. Né? Eles só utilizam a antiga lei, a lei, mas não falam de Jesus, não falam da mensagem da cruz, não falam da nossa morte na cruz em Cristo. Então, quando você chega num lugar desse, você sente falta disso. Você sente falta, você diz, poxa, eu passei aí uma hora ouvindo esse pregador e ele não falou de Jesus nenhum. Né? Então, aquele que conhece o verdadeiro percebe logo que ali não é o lugar. Ali não é o lugar do verdadeiro Evangelho de Deus. Então, e eles desprezam essa
verdadeira essência. Eles são legalistas. Eles estão ali cumprindo a lei. Como uma vez eu estava aí no nosso projeto evangelístico, eu estava sentada ali tentando pregar o evangelho ali numa casa, e o homem já foi me condenar porque eu estava de calça comprida. Dizer que a mulher de calça comprida vão tudo para o inferno. Eu disse, poxa vida, Deus me salvou, Jesus Cristo me salvou e você está me condenando por causa de uma calça comprida. Né? Então, quem enfiou isso na cabeça deste homem? Né? Eles distorcem a palavra de Deus de uma forma que vão condenando o outro e eles também juntos. Né? Eles desprezam a misericórdia de Deus, o amor. Eles desprezam que Jesus veio para nos salvar por amor. E ele quer me condenar? Pô, cadê o amor? Ele não aprendeu nada do amor de Jesus Cristo. Filipenses 3,18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Pronto, eles são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque a cruz de Cristo, ela me diz o quê? Que eu sou perdoada de Deus. Eu sou perdoada. E se eu sou perdoada de Deus, e creio nisso, nada vai me separar do amor de Deus que tem em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Isso é o que a palavra me diz. E já o proselitista, ele vem com legalismo. Se você, como eu, estava andando de calça comprida, então Deus estava condenado. Ele desconhece totalmente a mensagem da cruz. Né? Se você estiver plantando bananeira, você já vai para o inferno. É o que o proselitista diz. Ele desconhece que aquele plantado de bananeira que você está plantando, Jesus já lhe perdoou. Né? Então, me perdoou onde? Na cruz. Então, eles são totalmente inimigos da mensagem da cruz, porque eles são legalistas, eles têm que fazer. Ah, mas eu tenho que fazer assim, 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 para poder eu ganhar. Porque se eu não fizer, eu vou ganhar o reino de Deus, é como prêmio pelo que eu fiz. Eles botam na cabeça isso. E o reino de Deus é por mérito do que eles fizeram. E a cruz de Cristo me diz que não é mérito algum. É por graça, é por misericórdia de Deus. Que o reino de Deus foi reservado para aqueles que creem nele. É por amor, por misericórdia e por graça. O proselitista não. O proselitista chega dizendo que é por mérito. Porque eu vou fazer isso, eu vou andar assim, eu vou me vestir desse jeito. E aí eu vou ganhar o reino de Deus. Né? Então o prosélito ele é inimigo da cruz de Cristo. Vamos ver Lucas 16,16. A lei e os profetas vigoram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus e todos os homens se esforçam por entrar nele. Então, o proselitista é esse homem que se esforça para entrar no reino de Deus. Né? O prosélito e o proselitista. Ele se esforça. Então, ele começa a vestir roupas diferentes. Né? As mulheres começam a deixar seus cabelos longos, a não se depilarem, a usar vestes compridas para não mostrar as pernas, nem o braço, nem o pescoço. O homem começa a andar só engravatado e começam a ter comportamentos falsos. Né? Comportamentos falsos de santões. Né? Eles desconhecem que o santo é Cristo. Cristo é quem cumpriu toda a lei. Que homem algum, não há um homem que, por mais justo que seja, que nunca tenha pecado. Né? Então o prosélito ele desconhece isso. Ele está tentando entrar no reino de Deus por esforço.
estão querendo ganhar o reino de Deus do mundo. Né? Então, quanto mais eu fizer, quanto mais acontecer, quanto mais eu mostrar, é aí que eu vou tentar chegar no reino de Deus. E, no entanto, Jesus, nós sabemos, os regenerados em Cristo, sabem que se entra no reino de Deus pela sua morte em Cristo. É porque você está em Cristo é que você vai entrar. Você vai pegar carona para o reino de Deus dentro de Cristo. Né? Quando você morreu em Cristo, você foi incluída nele e ele habita em você. É assim que é a salvação. O proselitista está querendo se esforçar para chegar no reino de Deus através de suas obras, dos seus feitos. Né? Então, eles estão entregando força para se apoderarem do reino de Deus e estão levando pessoas a pensarem assim e a agirem desse jeito. Isso é uma tristeza quando a gente vê que as pessoas estão confiadas nisso. Quando você pergunta a uma pessoa qual a tua experiência de novo nascimento, né? Aí eles já vão dizendo que é porque eu faço isso. Eu era assim, aí hoje eu faço assim. Né? Então essa é a experiência do novo nascimento, é mudar os hábitos para eles. Não é a morte de Cristo. Nem sabe que está no verdade que era a morte. Pensam até que Jesus Cristo morreu sozinho, derramou sangue ali no chão sozinho e acabou-se. Não desconhecem totalmente. Né? Então, esses prosélitos, eles são o que mais de religioso existe no mundo. Né? Porque o que é religião? É o homem fazendo para chegar a Deus, é o religare. Religare é através do que eu faço. E o Evangelho me diz que Jesus já desceu e fez tudo. Eu não preciso de nada. Eu preciso só crer na minha morte e ressurreição de Cristo e permanecer nele. Né? Permanecer confiando nisso. Porque o único pecado que vai me distanciar de Deus é a incredulidade do que ele fez. Vamos ver Jeremias 12:10. Nós vimos que o prosélito é inimigo de Deus. Né? Vamos ver o que é que eles fazem com os que estavam destinados à salvação, que foi a humanidade inteira. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão. A porção que era o meu prazer, tornaram-na em deserto. Então, eles destroem as pessoas que poderiam crer no Senhor. Eles destroem, eles tornam essas pessoas fora do reino de Deus. E nós sabemos que Jesus, quando morreu na cruz, ele atraiu todos a ele. Agora, essa atração, para que eu preciso crer nisso, então eu tenho que saber. E o proselitista, ele não sabe e não vai falar isso para aquele que nele crê. O que crê na doutrina humana que ele está pregando. Então ele impede, ele destrói essa vinha do Senhor. Ele destrói as pessoas. E para os prosélitos, a Bíblia traz um conselho. Para os prosélitos que querem sair daqui e para nós que somos cristãos. Que cremos que somos os cristãos regenerados. Vamos ver aí Filipenses 3:2. Existem conselhos para nós, porque a Bíblia nos diz que nós estamos sujeitos a tudo nesse mundo, porque nós ainda estamos na carne. Então, nós, para nos firmarmos em Cristo, o Espírito é manter-nos na palavra dele, nos alimentarmos dela, clamarmos a misericórdia do Espírito Santo para que ele firme nossos passos em Cristo, para que nós também, que estamos sujeitos a tudo que existe no mundo, não sejamos enganados ou venhamos a sair do caminho. Vamos ver aí Filipenses 3:2.
Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, acautelai-vos. A gente tem que ter cautela. E como é que a gente tem que ter cautela? Permanecendo na palavra de Deus, na verdadeira palavra de Deus. Né? Não nos deixando, evitando as más conversações. Porque nós sabemos que a Bíblia nos diz que a má conversação corrompe os bons costumes. Então, se eu ficar em Cristo, se eu permanecer no verdadeiro Evangelho, isso é uma forma de estar acautelado. Né? Acautelado dos cães. Então, não permita que você vá ser ensinado por um desses cães. Cães são aqueles proselitistas, né, que estão aí jogando para você palha. Que você não se alimente de palha, se alimente do verdadeiro Evangelho. Que esse é o que vai lhe trazer vida, né? Mateus 23, 26. Esse conselho de acautelar dos cães é para os regenerados, né? É para aqueles que querem realmente o verdadeiro Evangelho. E aqui tem um conselho do próprio Jesus Cristo para o proselitista. Mateus 23, 26. Fariseu o cego, limpai primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então, Deus, o próprio Jesus Cristo, nos dá o conselho ao proselitista. Limpai-vos. Limpai-vos por dentro. E como é que ele pode limpar-se por dentro? Não pode. Ele tem apenas que conhecer e crer no verdadeiro Evangelho, que diz que o miolo dele foi trocado. O miolo dele foi trocado na cruz, que agora não é mais ele, é Cristo que vive nele. Então, esse é um conselho do próprio Jesus Cristo para aqueles que estão enganando os outros, né? E que nós possamos clamar a Deus sempre a misericórdia dele, para que essas pessoas um dia cheguem a ouvir a palavra verdadeira e a crer nela, né? Porque são pessoas pelas quais Jesus também morreu, né? Jesus morreu por elas também. E se Deus nos der a oportunidade para falar dessa verdade para essas pessoas, que nós não nos calemos, que o Espírito Santo possa, na hora, nos dar a palavra e que a nossa boca, a gente dispõe a nossa boca para isso. Tá bom, irmão? Pois essa é a palavra que eu vim trazer para vocês sobre o proselitismo.